Oswaldo, vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento. Há interpolações e narrativas falsas no Novo Testamento? Defina a narrativa falsa para mim, Deodato, para eu poder responder. Interpolação eu entendi. Eu consideraria assim, inverdades. Tá, ok, tá, com isso dá. Sim, as duas coisas. Nós, na verdade, não temos a mínima ideia, enquanto conhecimento, nós não sabemos se as coisas aconteceram como estão ditas que aconteceu. Não temos a mínima ideia. Nós temos boas hipóteses e mais nada. Tem algumas coisas que a gente tem certeza que não aconteceram como está escrito. É fato. Você percebe que, para aquilo estar sendo dito, alguma coisa já tem que ter acontecido. Por exemplo, quando Mateus, e aqui eu estou citando o Joaquim Jeremias, quando Mateus se apropria da parábola da ceia e a transforma na parábola da boda, ele faz menção à destruição da cidade dos judeus. Ou seja, Jerusalém já tinha sido destruída. Jesus nunca disse aquilo. Então, sim, boda de Caná é ficção. Você tem um monte de narrativas nos evangelhos que a gente poderia classificar em duas categorias. Primeira, são plausíveis. Por exemplo, eu arriscaria. A narrativa da cruz, a narrativa como está montada, é ficção pura. Nada na crucificação aconteceu como está escrito. Mas a crucificação em si, para mim, não é uma ficção. Há muita gente no YouTube, pessoal crítico, que afirma que até a cruz é uma invenção dos romanos. Não acho que tem nenhum fundamento isso. Para mim, a cruz, de fato, aconteceu. Mas não é, em nenhuma medida, um evento que, historicamente, tem o significado que vai receber depois. O significado de ser a cruz interpretada como altar, Jesus como cordeiro. Tudo isso é interpolação teológica, interpretação posterior, alegoria das comunidades posteriores. Então, texto a texto, a gente tem que ler e perguntar da probabilidade. Aconteceu? Não aconteceu. É verdade? Não é verdade. Algumas coisas a gente pode assumir. Por exemplo, o texto da mulher adúltera é um dos textos mais bonitos do Evangelho de João, se não o mais bonito. Não é original, é uma interpolação posterior. A cena nunca aconteceu, é uma ficção. E é uma ficção no sentido de que a cena nunca aconteceu e não pertence ao Evangelho. Foi introduzido muito tempo depois. Há quem diga que foi introduzido no século II e há quem diga que foi introduzido no século IV. Então, sim, o Evangelho... Por exemplo, Deodato, as autorias. Nós não sabemos sequer se Paulo escreveu Coríntios. Há boas razões para a gente aceitar como fato, mas não é conhecimento. É hipótese. Nós não sabemos nada. É hipótese. E a gente pode regredir até o fundamental. Nós nem sabemos se Jesus existiu. Para mim, a hipótese mais plausível é que sim, existiu. Mas, para mim, não resta a menor dúvida de que nada do que se diz no Evangelho corresponde à historicidade de Jesus. Tudo é construção posterior. Mas parte do que é construção posterior pode ter fundamento nas práticas de Jesus. Por exemplo, há duas tradições mais importantes na pesquisa do Jesus histórico. Uma o dá como um revolucionário. Dentro do contexto do primeiro século, a gente sabe que houve pelo menos outros 9 Messias, além de Jesus. E todos os outros 9 pretendiam a mesma coisa, expulsar os romanos, reconquistar Jerusalém para Deus. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jerusalém não é de César, Jerusalém é de Deus. Então, o Reza Aslam, o Zelote, o Richard Rosley, Profetas, Bandidos e Messias, um livraço, eles são desta corrente.
que assumem a plausibilidade histórica de Jesus ter sido um revolucionário. Foi? Não sabemos. O máximo que a gente pode fazer é aderir à hipótese, que é o meu caso. Eu sou partidário da hipótese de que o Jesus histórico existiu e era um revolucionário. Mas há uma outra corrente, do Crossan, por exemplo, e muitos brasileiros gostam dela, de que Jesus era um taumaturgo, era um mago, era um curador, talvez um profeta carismático. Nós sabemos? Não sabemos. Então, nós não sabemos de coisa nenhuma. E no caso do Novo Testamento, ele não é biografia, ele não é história. O Novo Testamento é teologia. E assim como tem muita pregação roubada da internet, tem muito texto que é ficção. Por exemplo, a volta de Pedro, né? Lucas 24:12 é um acréscimo e uma ficção, ao mesmo tempo. É uma ficção e é um acréscimo. Pedro nunca voltou para ver se Jesus tinha ressuscitado. Nós temos manuscritos do Evangelho de Lucas em que esse versículo não existe. Ele foi acrescentado depois. Mas ele foi acrescentado muito cedo, porque no Evangelho de João, outra ficção foi inventada. Aceitaram a ficção de que Pedro foi o primeiro, mas acrescentaram uma outra ficção. Ele só entrou porque o discípulo amado deixou. Ou seja, nem o Evangelho de Lucas é histórico, nem o Evangelho de João é histórico. É tudo ficção. E ficção naquele sentido, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eram ficções da defesa de ministérios. O Ministério de Jerusalém, o Ministério de Paulo, o Ministério da Comunidade Joanina. Então, o pessoal fazia o que fosse possível. Por isso, eu acho que o vidente de Patmos, conhecendo o povo dele, rogou a praga, né? Se alguém fizer com o meu livro o que fazem com os outros, seja maldito, que ninguém acrescente palavra aqui não, hein? Por que o vidente disse isso? Porque ele sabia que, se fosse possível, se você cochilasse, o pessoal ia lá e botava mais umas 10 palavras no seu livro. Ou então tirava, né? Respondi, Deodado. Respondeu. Eu fico